as pessoas, muitas pessoas, né, e eu não vejo nada de errado com isso, né, querem tomar o remédio para emagrecer. Só que, na maioria das vezes, não, na maioria esmagadora das vezes, isso não dá certo. Pelo meu conhecimento, pelos alunos que eu atendo, pelas pessoas que chegam até mim, isso não dá muito certo. Então, eu acho que o primeiro ponto que que a gente deve abordar aqui, trazer, é o que é o remédio, como que ele funciona no nosso corpo. Explica aí para a gente dar uma... já acho que para abrir já a mente aí, para depois começar a ferver. Bom, primeiramente, nós temos que entender que o próprio nome já fala, o remédio remedia. Essa é a questão. O remédio ele foi feito para remediar. Então, quando nós falamos de remédio, eu tenho que entender para que é. Eu quero remediar uma situação. No caso do emagrecimento, eu acho que é interessante a pessoa aprender a emagrecer. Porque eu tenho que tratar... O remédio, muitas das vezes, ele é feito para tratar sintomas e não causas. Então, se eu passo, por exemplo, prescrevo um anorexígeno para tirar o apetite de uma pessoa, eu não estou indo na causa daquele excesso de gordura corporal, principalmente relacionado à parte das mulheres, que tem um detalhe especial ali na parte hormonal. Então, se eu vou prescrever um remédio, um anorexígeno, né, para tirar a fome, o que eu estou tirando ali? Será que é por excesso de fome que essa pessoa está comendo mais e está engordando? Eu tenho que ir ver por que ela está com excesso de fome e não colocar um remédio que vai bloquear aquela situação. Eu tenho que me perguntar, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, eu vou sustentar isso por quanto tempo? Por quanto tempo eu vou estar tomando esse remédio com todos os riscos dos efeitos colaterais? E depois que eu parar de tomar aquele remédio, o que pode acontecer? Então, assim, existem algumas situações, Fábio, que são ecológicas. Por exemplo, falar de uma dieta do HCG que otimiza bastante os hormônios, que isso não tem nada a ver com remédios para emagrecer. Aí tudo bem, legal, tá? Dar um plus ali, tirar a pessoa daquela zona dela ali de desconforto com relação ao excesso do peso, tudo bem. Existem dietas que são interessantes, mas quando fala de remédios, principalmente os inibidores de apetite, eu não concordo, até porque contar a minha experiência. Eu não tenho vergonha em dizer que eu já prescrevi lá atrás, há mais de 10 anos atrás, já prescrevi, inclusive para minha esposa mesmo, para a Aline. Quando a gente se conheceu, eu já era médico, e a gente se conheceu, e eu prescrevia para ela sibutramina. E lá naquele então eu já vivia alguns resultados negativos da sibutramina. Por quê? Ela ficava muito irritada. Aí eu falava, puxa, eu prefiro ela com um pouquinho mais de gordura do que com a irritabilidade dessa que ficava. Então nós vemos que ela, no caso sibutramina, estamos falando de sibutramina agora, né, especificamente. A sibutramina ela mexe muito com o sistema nervoso central. Eu, infelizmente, Sibutramina inibe o apetite. é o inibidor do apetite. Então, são os anorexígenos. Então, o que acontece é que essa sibutramina, eu já atendi uma paciente, eu tive 2 casos no consultório, não foi eu que prescrevi, o paciente veio para fazer o processo do emagrecimento, equalizar níveis hormonais. Uma pessoa, ela teve diabetes insípidos, então sofria bastante com isso, é algo irreversível. E uma outra pessoa que chegou com uma psicose pós-sibutramina. Inclusive até a voz da pessoa era diferente, era uma jovem, ela falava mais grosso, assim, sabe? Uma paciente mesmo com suas questões psicológicas totalmente alteradas pós-sibutramina. Então, ou seja, são situações que eu devo evitar e perguntar até quando eu vou usar a sibutramina? Até quando que vai dar isso daí? O que vai acontecer aí se eu continuar fazendo uso dessa questão de sibutramina? Existem outras anfepramonas que pessoas conseguem às vezes até comprar no mercado negro, isso existe. Existem fitoterápicos que são bem mais tranquilos,
que aí a questão é mais de não ter muito efeito mesmo, e a pessoa cair ali numa lenda de que, nossa, esse fitoterápico ele vai resolver minha vida. E às vezes até começa a melhorar assim, por quê? Porque são pessoas que elas vão ter um efeito placebo às vezes, e elas vão utilizar da força do álibi daquela fórmula ali, daquela medicação fitoterápica, e isso tem até um lado positivo, porque ela está tomando algo ali que não vai fazer prejuízo nenhum. O efeito fisiológico não é tão grande, mas tem um efeito, às vezes, ali a nível de psicológico. Então, é um efeito da física quântica, ela tem a fé naquilo ali, puxa, olha, eu tô tomando esse daqui, vai melhorar. Então, ela comunica para a mente dela, então entra toda a parte da formação de crenças, ela crê naquilo, o ambiente. Dá uma transformada no ambiente. Dá uma transformada no ambiente. Então, isso daí é legal, não vejo problema com os fitoterápicos. O que eu vejo problema é promessas com o fitoterápico. Lá atrás também, quando eu comecei com essa história de emagrecimento, eu experimentei muitas fórmulas, e existiam fórmulas ali com 10 elementos, 9, 8, 7 elementos ali de fitoterápicos, mas na verdade era para mim assim, tinha um efeito, a pessoa vinha, olha, melhorou um pouco, tá? Era bem pequeno, um resultado assim, bem pobre mesmo. E na verdade, às vezes o paciente acabava gastando com fórmulas ali na farmácia e acabava com um resultado ali, uma coisinha bem mínima, e levava mais uma frustração para a coleção da paciente. Isso não era legal, né?